Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Esses dias eu saí com a minha esposa, eu fui resolver algum negócio na papelada da empresa que eu estou entrando, e uma pessoa no meio da rua me pediu ajuda. E eu disse à minha esposa, eu não ajudo pessoas, eu ajudo instituições que cuidam de pessoas. Aí minha esposa fez, mas assim, se a instituição estiver corrupta e começar a desviar o dinheiro, você acaba não ajudando pessoas. Eu falei, não, eu estou fazendo a minha parte. E uma coisa que eu tenho comigo, porque eu trabalhei até sexta-feira, glória a Deus, né, que eu vou mudar de empresa a partir de segunda-feira, como agente comunitário de saúde. Eu passei 5 anos como agente comunitário de saúde, e eu ia de casa em casa e observava, meus amados irmãos, que tem muitas pessoas que podem trabalhar e não trabalham. Tá? Às vezes eu chegava às 10 horas da manhã na casa da pessoa, peraí, que está dormindo. Como assim, Jesus? E tem um provérbio, eu acho que é japonês, ou é daquele povo que tem um olho puxado, que diz que ninguém que 365 dias do ano nos acordar mais cedo deixa de enriquecer a família. E eu olhava aquela situação e falei, meu Pai do céu. E esse trabalho, eu lidando com pessoas, vendo como a forma que pais tratavam filhos e filhos tratavam pais, foi me endurecendo até o ponto de eu não ajudo pessoas. Se tem uma pessoa passando dificuldade, eu ajudo uma instituição e essa instituição ajuda a pessoa. Algumas vezes eu pedi a irmã Júcia, que já através desse meu trabalho, eu via uma pessoa com muita dificuldade mesmo, eu pegava uma cesta básica na igreja, trazia os comprovantes lá que deve trazer, né? E levava uma cesta básica para essa pessoa. Mas esse trabalho me endureceu. E quando aquela situação a pessoa me pediu, eu falei, não tenho não. Embora eu tivesse dinheiro para ajudar. Minha esposa falou isso, eu fui para casa e eu não tinha palavra para trazer nessa manhã aqui. Eu estava lendo a Bíblia, estava orando, mas o Senhor não tinha falado comigo. E de madrugada o Senhor me acordou dizendo o seguinte, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Há um bom tempo a igreja do Senhor, a igreja principalmente aqui no Brasil, não vou falar em todo o mundo, mas a igreja principalmente aqui no Brasil, ela ficou muito famosa por criar listas. Existem 2 tipos de desobediência, desobediência ativa e desobediência passiva. O que é desobediência ativa de Maxwell? É aquilo que Deus diz a você não faça e você faz. Gálatas capítulo 5, verso 19, ele vai dizer, as obras da carne são manifestas, quais são? Ele vai citar lascívia, impureza, porfias, emulações, porfias, brigas, emulações, discussões, disputas. E a Bíblia muitas vezes vai enumerar aquilo que a gente não deve fazer. Não deve mentir, não deve roubar, não deve matar. E a desobediência ativa é quando você sabe que não deve, quando a Bíblia diz expressamente que você não fizesse, e você faz. Vemos na Bíblia alguns exemplos de pessoas que sabiam que não deviam fazer, o Senhor falou e continuavam fazendo. Mas também a Bíblia tem outro tipo de desobediência, o que é? É desobediência passiva. É aquilo que a Bíblia manda você fazer e você se omite. A igreja no Brasil, ela criou-se, historicamente é assim, meus amados irmãos, estou falando de história. Ela tendeu para focar na desobediência ativa. Ou seja, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode adulterar, você não pode fornicar. E muitas vezes a igreja criou listas em cima disso. Nossos amados irmãos de denominações mais rígidas, elas traduzem essas listas através das roupas, através de alguns costumes das mulheres, através de alguns costumes dos homens. Por quê? É uma forma de você se apegar a não desobedecer ativamente ao Senhor. Essas listas estão erradas de Maxwell? Não. Por quê? Não estão erradas. O problema é quando eu pego uma lista que é para mim e boto para a irmã Vera. Pego uma lista que é para mim e coloco para Kerson. O que é isso? Eu estou pegando uma lista que é pessoal minha e colocando para a igreja.
Muitas vezes Deus não lhe incomoda de orar com relógio, mas Deus lhe incomoda de orar com relógio. Isso é uma coisa minha, intimidade minha. As intimidades que você tem com Deus, você não tem que falar a ninguém, porque é uma coisa sua e de Deus. E uma forma da igreja segurar as pessoas para não cometerem desobediência ativa, foram criar listas. E muitas vezes, se eu olhar para algum irmão aqui, eu dizer, ô Renan, tal irmão caiu. A igreja quase toda vai achar que o irmão adulterou. Porque é como se fosse um pecado cabal. É o chefe. Não é bem assim. Existem muitos outros tipos de pecados que você pode desobedecer ativamente ao Senhor. Jesus falou algumas coisas, Paulo vai falar muitas coisas. No livro de Tiago ele vai falar, enumerar, dizer algumas coisas que nós não devemos fazer. No mês passado, quando eu vim aqui na consagração, eu falei também, Tiago. Quem lembra sobre o que eu falei?